Mas eu só queria trazer a informação que o presidente do Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, né, o Carlos Thompson Flores, disse hoje, inclusive deu entrevista aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, que os processos da Lava Jato na corte, incluindo aí no caso, né, que a gente está falando aqui, do ex-presidente Lula, serão julgados, segundo ele, antes da eleição de 2018. Só para explicar um pouquinho, porque os prazos, né, no Tribunal Regional têm uma importância crucial para a campanha do próximo ano, já que Lula pode ter a candidatura a presidente barrada se a sentença que o condenou no primeiro grau foi confirmada em uma instância superior, no caso lá no TRF4. Eu passo essa bola para você, Andreasa. Bom, aliás, com base nesse compromisso assumido pelo presidente do TRF4, né, desembargador Thompson Flores, que eu direi o seguinte: eu tenho certeza, projetando aí os cenários, de que o Lula será candidato do PT a presidente em 2018. Condenado em primeira instância, é possível que outras condenações venham, é possível, como provável agora com essa informação do presidente do tribunal, de que ele seja julgado em segunda instância, portanto antes da eleição, eventualmente condenado. A decisão do Moro é muito forte, não há por que não ser seguida, eventualmente até ampliada por esse tribunal, como de modo geral esse tribunal faz. Só que o Lula tem tantos mecanismos de recurso, tantas verdadeiras chicanas judiciais a fazer, que a chance de que a eleição de 2018 se dê com o Lula impedido e liberado de concorrer várias vezes ao longo do processo, são muito grandes. É muito grande a chance de que numa batalha judicial a gente passe a ter o componente Lula um dia pode, no outro não pode. Tem as convenções partidárias, aquele momento em que a candidatura é formalizada. Depois disso, é muito difícil caçar uma candidatura. Além disso, entra o componente coragem de caçar. E não podemos menosprezá-lo, hein? Porque a gente sabe que nem todo mundo é valente nesse país. Então, vocês imaginem a complexidade de cenários possíveis. Outra coisa, os tribunais superiores eleitorais podem julgar recursos e condenar, etc., até a véspera da eleição, até o sábado, véspera mesmo da eleição, que se dá no domingo. Esse cenário de judicialização projetada para 2018, bastante provável, por incrível que pareça, que seria capaz de destruir qualquer candidato, por outro lado, pode ser mais um capital político do Lula. Nós sabemos o que esse senhor é capaz de fazer. Ele fez palanque em cima do caixão da senhora. Ele faz isso diariamente. Então, hoje, a radicalização que se viu não é novidade, ela já está em curso, só vai piorar esse discurso de vítima. E isso está em curso no Brasil. Então, a projeção é a seguinte, que eu apresento aos colegas para debate, obviamente. Lula será candidato em 2018, mesmo condenado em segunda instância. Não vejo como. Mas vai, Madu, acho que é a sua vez. Vai lá, Madu. Não, o que o Andreasa está falando é uma coisa possível de acontecer. Ele se autodeclara postulante, como já se declarou hoje. O PT, numa pretensa convenção, o declara ele candidato do PT, e ele, apesar de impedido juridicamente, apesar de condenado, preso e tudo mais, ele vira uma espécie de candidato ou anticandidato, né, como foi o doutor Ulisses Guimarães na época da ditadura, mas assim, criar um fato político, né, para ver se comove a sociedade brasileira. Isso eu acho que é pertinente, o que o Andreasa está colocando, é possível de acontecer. O que eu coloco de volta para o Andreasa e para a Vera é o seguinte: no Day After, hoje, vocês acham
que existe uma comoção nacional pró-Lula, em favor do Lula, essas manifestações que levariam a esse impasse? O que vocês acham? Não, acho que zero. E aí ele vai usar a candidatura para se blindar enquanto puder, mas eu acho que se o TRF fizer valer isso que o presidente falou hoje, que vai ser julgado em tempo hábil, e aí precisa ver o que ele entende como tempo hábil, eu imagino que seja antes das convenções partidárias, não existe como ele ser candidato. Porque ele fala agosto. Porque a lei da ficha limpa impede. E a lei da ficha limpa pode ser evocada mesmo já com os candidatos já postos. Ela já cassou várias candidaturas. Mas aí cabe recurso, né, Vera? Não, mas o TSE tem que julgar a tempo, porque a lei da ficha limpa, ela tem essa especificidade, tá? Que tem que ser julgado antes da eleição. Então, ele pode até ficar candidato, mas vai ser retirado. E viabilidade eleitoral, essa eu acho que ele tem cada vez menos. Por isso que o Madureira falou. Ontem, quando o Jornal Nacional começou e anunciou a manchete dele condenado, houve rojões perto da minha casa. Não sei na casa de vocês. Essa fala, cada vez mais é para um grupinho de sectários convertidos, aqueles de sempre. E que você veja que vão diminuindo em número ali. Mesmo em barulho nas redes sociais. Você não vê mais aquele monte de robozinhos. Por quê? Porque eles não têm mais o caraminguá público para pagar os robôs. Também tem isso. É um PT que vai chegar à eleição sem todos os seus postos públicos usados para financiar as eleições. A eleição da Dilma, sim, essa foi fraudada. Foi fraudada com dinheiro da Petrobras, foi fraudada com dinheiro de empreiteiras que financiaram os marqueteiros da campanha. Isso já está provado. Então, tudo isso, essa fonte secou. Essa fonte secou, o messianismo do Lula atinge cada vez menos pessoas e as provas existem, são robustas e ele é capaz de chegar a 2018 com outras condenações em primeira instância, além da análise do seu caso em segunda instância. Então, cada vez mais, o Lula vai ser um esbirro do que ele é. E o próprio discurso ontem, né, o discurso hoje, melhor dizendo, Andreasa, se a gente lembrar quando teve o discurso da condução coercitiva, ele foi muito mais forte, ele foi muito... mostrava um outro tipo de disposição, você não vê assim... A história da jararaca, da jararaca, pelo menos criou ali um factoide. O de hoje foi curto, acho que foi 20 e poucos minutos, foi muito rápido, 28. Não teve 28, né? E não teve praticamente nada, né, de diferente, mexeu muito pouco com a militância, né? Enfim, vai lá você, Andreasa. Eu acho, Patrick, que a gente precisa avaliar o peso, inclusive imaginário do Lula, né? E a reverência que há a ele. Nós não prestamos essa reverência, mas temos que estar atentos a isso. Mesmo com tudo que há previamente à condenação, o Lula já fazia um discurso muito influente de condenado político. É por isso que ele não mudou o tom. Eu não percebo essa mudança de tom desde a condução coercitiva, não. Para mim, ele está em campanha desde então, investindo, ciente de que seria condenado pelo Moro, porque, afinal de contas, repito como disse a Vera e como eu falei ontem, há provas imensas para que ele seja condenado no caso do Triplex, muito mais no caso do sítio, hein, que ainda virá. Mas isso não importa. Para ele importa, para além da condenação judicial, e explorar a condenação política de que ele se faz vítima. É nessa toada que ele tem indo. E, com essa toada da exploração política, da condenação, do perseguido, ele é um camarada que tem 20% de votos nas pesquisas. Eu desconfio de pesquisa, desconfio sempre, mas a repetição em várias delas desses números mostram que alguma coisa há aí. Então, agora ele foi condenado. Qual vai ser? Recall, sem dúvida. Mas qual... Já foram 30, mas entendam que num cenário provável de múltiplas candidaturas, 20 e poucos % é mais do que suficiente para o cara estar no segundo turno. Então, eu sou muito cético em considerar que a condenação dele, que, digo claramente, para usar a expressão do momento, para os petistas, já estava precificada politicamente, essa condenação, eu tenho muitas dúvidas sou cético a respeito de se essa condenação formal terá impacto nos números do Lula. Não terá, porque as pessoas que votam no Lula, eu estou convencido disso, votarão em qualquer condição, inclusive com ele preso, se fosse possível.
Então, nós estamos falando de um sujeito que politicamente é muito forte e que já está em campanha, viajando o Brasil inteiro, falando em todas as rádios que continuará fazendo isso com esse discurso de vítima. Não podemos menosprezar esse agente político. Mas eu acho que a gente tem que parar com esse temor reverencial. Não digo a gente, mas o Brasil. Foi esse temor que fez com que a oposição não fosse para cima dele em 2006. Foi esse temor que fez com que não se atacasse a candidatura dele em 2002, em 2006, a da Dilma em 2010. Chega, tá na hora de despir esse mito. O rei tá nu. Não é possível. Ele foi pego com a boca na botija, não é isso, Madu? Eu acho, assim como às vezes aqui no 3 em 1, o nosso programa, que deveria ser sobre política, vira um programa policial, né, sobre crimes, a gente também não pode deixar que o nosso programa vire um programa religioso. Né? Porque a questão desses 20% aí não é a questão de política, não é uma questão, é uma questão de religião. Religião não se discute. Então eu vou ignorar isso. Vamos tratar dos assuntos que dizem respeito à sociedade brasileira. Eu acho, Andreasa, que existe realmente um grupamento de pessoas que acredita piamente, cegamente no Lula e vota nele em qualquer circunstância. Né? Isso aí não tem a menor dúvida. Existe, mas eu também acredito que em benefício do Brasil, em benefício do progresso, em benefício da justiça e das leis, isso é uma minoria comparado ao resto da sociedade brasileira. O Lula só conseguiu se eleger porque ele teve apoio da classe média. Hoje ele não tem apoio da classe média nenhuma, o Andreasa. O Andreasa, eu vou... Claro, vamos continuar nesse assunto, já passo... Patrick, Oi. Só uma nota. Tá, vai lá. Não, porque... a gente percebe uma dificuldade em entender o que eu estou dizendo aqui. Eu acho que poucas pessoas têm horror maior ao Lula e ao que ele representa politicamente do que eu. Só que, na condição de analista, a gente não pode, e repito, né, não estou dizendo que nós fazemos isso nesse programa, nós não podemos aplicar a anestesia no nosso ouvinte de que o Lula é carta fora do baralho, quando ele não é. Ele é um agente importante político, está operando o tempo todo, tem muitas articulações. Hoje sofreu um golpe importante, o presidente Temer sancionou o fim do imposto sindical obrigatório, uma grande vitória da liberdade, e um golpe duro na pelegagem que sustenta o Lula, muito importante, mas ele continua atuando e viajando o Brasil inteiro fazendo política, e tem todas as condições de se tornar, mesmo que impedido de ser candidato, o agente mais importante da eleição de 2018. Aliás, ele é. Então, ele tem rejeição de 45%? Tem mesmo, eu já falei isso aqui. Eu, hoje em dia, apostaria que ele estará no segundo turno. Da mesma forma como aposto que não tem chance de ganhar a eleição. Mas o simples fato de o Lula continuar sendo, mesmo condenado, o controlador de uma narrativa, é suficiente para que ele faça aquilo que eles falaram que o fariam: tocar o inferno no Brasil. Agora, isso não é ser pessimista, isso não é encher a bola do Lula, isso não é achar que estou feliz com isso, não é. São as coisas como elas são. Elas estão dadas aí. O cenário está dado. Precisamos, inclusive, precisamos, inclusive, aprender com o histórico desse senhor. Já disseram que ele estava morto uma vez, quando do mensalão, e ele voltou com tudo. Eu não entro nessa. Eu acho que quem teve medo de bater na cabeça na época é que permitiu que ele voltasse com tudo. Vamos pensar nessa possibilidade deles incendiarem o país. Que eles vêm ameaçando desde lá de trás, há mais um ano desde do impeachment da Dilma, da sua condução coercitiva. Não levaram ninguém para a rua além dos mortadelas pagos. Ninguém saiu da sua casa para defender o Lula. Hoje não tinha ninguém 200 que perdeu o emprego, não tem ninguém disposto a sujar suas mãos por alguém que sujou as mãos e enfiou a mão na cumbuca enquanto estava no PT, no poder. Só quem recebia Caraminguá e deixou de receber, ou quem também está na Lava Jato correndo risco de ser preso, ou quem é capturado intelectual do PT,
faz algum movimento e paga algum mico para defender alguém que foi pego montando um esquema. Não sou eu que digo isso, não é a imprensa que diz isso. Quem diz isso é o Renato Duque, quem diz isso é o Léo Pinheiro, quem diz isso é o Marcelo Odebrecht, são os sócios do PT que dizem que o PT praticou o que praticou. Quando isso for colocado desta maneira numa campanha, ele vai perder ainda mais massa de sustentação, não é possível. Não é, e aí não é uma crença minha, é a lógica. As pessoas estão acompanhando a Lava Jato, ninguém está imune ao noticiário. Quem permanece nisso é uma questão de fé cega, não é uma questão política mais. Concordo com o Madureira. E, o Vera e Madu, só pra gente, antes para o nosso intervalo, sabe quem saiu em defesa do ex-presidente Lula? Foi o senador Renan Calheiros, do PMDB. Ele se posicionou várias vezes, né, contra o governo Temer e agora... A Vera antecipou que isso aconteceria, né, Patrick? Mas você viu, ele publicou um vídeo nas redes sociais comentando a condenação do Lula. A gente separou um trechinho, vamos colocar antes da gente ir pro intervalo? A Vera antecipou isso, hein? Pois é. Vai lá, coloca aí, Regi. Sem prova, Por isso que eu falei, que surpresa. Muito mais quem tirou o Brasil do mapa da fome e foi reconhecido pelos líderes mundiais. O erro certamente será reparado. Então, Vera, passo para você antes da gente ir pro intervalo, só lembrando que ele fez a defesa também no plenário do Senado hoje. Esse daí é um que me dá até engulho de comentar. Tem Você poucos quer chamar o políticos comercial, no então? Brasil que eu tenho tanta... bode quanto esse daí, Renan Calheiros. Bom, eu falei, né? A desembarque dele da nau do... Ai, horrível. Do barco do Temer tinha um motivo. Ele tá fazendo uma aliança com o Lula. Mas esse ato falho foi importante. Foi importante. É disso que Faz se sentido. trata. Faz Passa a sentido. palavra. Perdi o rebolado agora.